Existiu um homem no sertão do Rio Grande do Norte que construiu seu próprio país dentro do Brasil. Um lugar com leis próprias, economia independente, código de conduta escrito e punições para quem desobedecesse. Um lugar onde ninguém podia andar armado, onde todas as crianças eram obrigadas a frequentar escola, onde não se permitia falar da vida alheia. Um lugar onde o dono era imperador absoluto, juiz supremo e patrão de 4.000 funcionários. Teodorico Bezerra, o Major Teodorico, o imperador do sertão. Durante décadas, sua fazenda Irapuru funcionou como estado dentro do estado, comunidade paralela que sobreviveu com regras próprias, enquanto ao redor o Brasil se modernizava e o coronelismo morria lentamente. Ele foi o último dos grandes coronéis, mas também foi diferente de todos os outros. Não andava com jagunços, não mandava matar, não desafiava autoridades. Em vez disso, criou um sistema sofisticado de controle baseado não apenas na força, mas na atração, no medo e numa estranha mistura de autoritarismo com paternalismo. Presidente da República visitou sua fazenda. Jornalistas de todo o país foram até lá fascinados. O cineasta Eduardo Coutinho fez documentário sobre ele que foi exibido no Globo Repórter. E quando morreu em 1994, aos 91 anos, levou consigo o último suspiro de uma época que o Brasil prefere esquecer, mas que ainda pulsa discretamente no interior nordestino. Esta é a história real do homem que se tornou imperador sem sair do sertão. Teodorico Bezerra nasceu no município de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, em 23 de julho de 1903. Filho de José Pedro Bezerra e de Ana Bezerra de Souza, veio de família sem grandes posses, sem terras herdadas, sem o sobrenome pesado dos coronéis tradicionais. Tudo o que conseguiu na vida foi construído com as próprias mãos, começando absolutamente de baixo. Ainda jovem, na capital natal, Teodorico comprou e vendeu de tudo que aparecesse na frente. Foi mascate andando pelas ruas com mercadorias nas costas, comerciante ambulante oferecendo produtos de porta em porta, padeiro acordando de madrugada para amassar pão, comprador de couro de animais negociando com vaqueiros. Era gente que precisava sobreviver e que tinha fome de subir na vida, aquela fome que só quem nasceu pobre conhece de verdade. A atividade com que mais se identificou, porém, foi o comércio. Tinha talento natural para negociar, para entender o que as pessoas queriam, para fechar acordos que beneficiavam ambos os lados, mas que sempre deixavam margem maior para ele. Serviu ao exército entre 1923 e 1924, saindo como cabo graduado. Foi ali que ganhou a patente de major que carregaria pelo resto da vida, título que no interior nordestino valia mais que diploma universitário. Major Teodorico. O nome já impunha respeito antes mesmo de conhecerem o homem. Na política estadual, como na vida privada, nunca perdeu oportunidade de ocupar espaços. Tinha inteligência privilegiada, dessas que não vêm dos livros, mas da capacidade de ler situações e pessoas, visão intuitiva para negócios e para política, sabendo exatamente quando avançar e quando recuar, quando falar e quando calar. Aos poucos, foi acumulando terras. Comprava propriedades pequenas, juntava, expandia. Sua fazenda Irapuru, distante 15 quilômetros de Tangará, cresceu até atingir impressionantes 14.000 hectares. Era a maior das 4 fazendas que possuía na região do Trairi e se tornou seu templo sagrado, o lugar onde exerceria poder quase absoluto por décadas. Por lá passaram visitantes ilustres e de grande expressão na política estadual e nacional. O presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira foi um deles. Quando ainda era candidato à presidência da República, tornou-se amigo particular do major, reconhecendo nele força política importante no Rio Grande do Norte. Essa amizade renderia frutos mais tarde. Nos tempos áureos do algodão, quando o ouro branco enriquecia o Nordeste inteiro, Teodorico chegou a empregar incríveis 4.000 funcionários. Não era apenas fazendeiro plantando algodão, construiu o império industrial ao redor do produto. Possuía 3 fábricas de óleo, uma refinaria e 2 usinas de beneficiamento de algodão. Controlava desde o plantio até o produto final, monopolizando toda a cadeia produtiva.
Foi assim que ficou conhecido como o Imperador do Sertão, título que ele não rejeitava. Pelo contrário, parecia gostar da alcunha que reconhecia seu poder absoluto naquela região. Mas o algodão não era seu único negócio. Teodorico diversificou investimentos como poucos coronéis faziam. Tornou-se hoteleiro em Natal, comprando vários estabelecimentos importantes: o Hotel Internacional, o Avenida, o Palace Hotel e o Hotel dos Leões, no bairro da Ribeira. Entre 1939 e 1987, quase 5 décadas, arrendou o grande hotel que depois se transformou no Fórum Estadual. Era dono também da Rádio Traíre e do Jornal do Comércio de Natal, controlando assim parte importante da comunicação no estado. Industrial, fazendeiro, comerciante, dono de hotéis, controlador de mídia. Teodorico Bezerra construiu um império econômico que poucos no interior nordestino conseguiram igualar. Iniciou na política em 1947, elegendo-se deputado à Assembleia Constituinte do Rio Grande do Norte, na legenda do Partido Social Democrático, o PSD. Promulgada a Constituição Estadual em 25 de novembro daquele ano, teve o mandato estendido até janeiro de 1951, tendo ocupado nesse período a presidência da Assembleia. Em 1950, elegeu-se deputado federal pelo Rio Grande do Norte na legenda da Aliança Democrática, coligação formada pelo PSD, o Partido Social Progressista e o Partido Republicano. Deixou a Assembleia Legislativa em janeiro de 1951, assumindo o mandato na Câmara Federal no mês seguinte. Elegeu-se deputado federal por mais 2 vezes consecutivas, em 1954 e 1958. Com o movimento político-militar de 1964, os partidos políticos foram extintos pelo Ato Institucional número 2, de 27 de outubro de 1965. Quando foi instaurado o bipartidarismo, filiou-se à Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, partido de sustentação do regime militar. Foi reeleito deputado federal em novembro de 1966. No pleito de novembro de 1970, obteve apenas uma suplência. 4 anos depois, retornou à carreira política e, por 2 vezes consecutivas, elegeu-se deputado estadual, deixando a Assembleia ao final da legislatura em janeiro de 1983. Foram décadas de carreira política ininterrupta, sempre eleito, sempre influente, sempre presente nos corredores do poder estadual e federal. Mas era na Fazenda Irapuru que Teodorico exercia seu poder mais impressionante e controverso. Dono de grandes extensões de terra em Tangará, foi considerado um dos últimos representantes autênticos do coronelismo do sertão. Mas era coronel de novo tipo, adaptado aos tempos modernos, mais sofisticado que os jagunços violentos do passado. Seu latifúndio tinha sua própria constituição escrita. Os empregados eram obrigados a trazer sempre consigo uma caderneta de identificação contendo o código de comportamento a que todos tinham de obedecer. À semelhança do que ocorria em inúmeras propriedades rurais do país na época, eram também obrigados a comprar seus alimentos e roupas na feira da Fazenda Irapuru, sistema conhecido como barracão, que mantinha os trabalhadores eternamente endividados com o patrão. Mas havia particularidade importante: eram sobretudo obrigados a serem alfabetizados para poderem votar nele e em quem ele apoiasse. Era investimento político inteligente. Teodorico entendia que no novo Brasil que surgia, votos alfabetizados valiam mais que jagunços armados. A Fazenda Irapuru sobreviveu como verdadeiro estado independente, pois tinha a economia autônoma e isolada da realidade onde estava inserida, tornando-a assim uma cidade ou comunidade separada do mundo à sua volta. Tratada como comunidade particular que tinha código de leis próprias, estabelecido pelo major, era caso único do período pelo modo de vida dos seus moradores que obedeciam incontestavelmente à figura de Teodorico Bezerra, que exercia poder de forma humana mas absoluta, como verdadeiro imperador do sertão. Dizia com orgulho: aqui não há doença, não tem purga de bicho, não dá carrapato. Irapuru era transformada em espaço de ordem local paralela ao estado e município em que estava inserida, tornando-se ambiente ímpar e particular,
que perdurou muito além do período em que o sistema coronelista havia oficialmente desaparecido do resto do país. O velho major nunca se aposentou. Sempre dizia aos mais próximos: "Quero morrer trabalhando e não deitado numa cama, de preferência ouvindo o canto dos passarinhos em Irapuru." Ele nunca permitia que matassem pássaros na fazenda. Fazia parte de suas regras. Aliás, 12 delas, 2 a mais que as de Moisés do Velho Testamento, de pleno conhecimento de familiares, agregados e empregados, aos quais periodicamente distribuía favores em vez de pagar-lhes salário regular pelo trabalho na lavoura. Estabeleceu regras rígidas para a permanência dos seus funcionários. O lugar era espécie de centro administrativo das atividades na zona rural. Quem desejasse ficar tinha de seguir várias orientações: não usar arma, não jogar baralho, matricular os filhos na escola local. Criou até uma banda de música feminina com as filhas dos moradores, que animavam seus palanques eleitorais e as festas cívicas, onde promovia desfiles grandiosos na fazenda Irapuru. Era showman nato, entendendo que política se fazia também com espetáculo e emoção. Gostava de festas e nos alpendres da Casa Grande nunca faltava gente, música, dança e muita bebida. "Aqui não gosto de ver copo vazio", dizia, adorando ver os amigos de porre. Era espirituoso. Suas frases ficaram na história do folclore político do Rio Grande do Norte e na memória popular com repercussão nacional. Política é feita de tudo que é bom: música, foguetão, dança e mulher. Proclamava sem pudor. "A luz que vai na frente é a que clareia mais", dizia quando alguém questionava seu estilo chamativo. No mercado da fazenda ainda se observava na parede série de orientações, entre elas, não falar da vida alheia. E o aviso final era claro: o morador que não cumprir fielmente este regulamento será tomado o roçado e terá o prazo de 24 horas para desocupar e embarcar. Outras regras incluíam: ninguém vive nos fossos sem escola, proibido andar de facão, tem que fazer o quarto. "Aqui não quero ver ninguém parado, até na hora de morrer tem que trabalhar." No seu castelinho da fazenda, o major mantinha a coleção de capas da revista Playboy com mulheres americanas, coleção que até hoje existe no local. Era contradição fascinante. Coronel conservador que impunha regras morais rígidas aos trabalhadores, mas que colecionava revistas de mulheres nuas em seu escritório particular. Em 1978, inspirado no fazendeiro, o cineasta Eduardo Coutinho fez o curta-metragem Major Teodorico, Imperador do Sertão. O curta foi exibido no Globo Repórter da TV Globo e alcançou grande repercussão nacional. No documentário, Eduardo Coutinho coloca Teodorico como novo tipo de coronel que surge e se modela no trânsito entre o ápice do coronelismo e seu declínio. Para quem conseguiu se adaptar, traça o perfil de coronel desnudo das características anteriores de truculência, jagunçismo, desacato às autoridades constituídas que lhe atrapalhassem as finalidades privadas. Teodorico vestia-se de aparência mais ajustada ao figurino da época, pacifismo aparente, moradores desarmados, de certa forma cooperando com as instituições governamentais. Exercia autoridade que não era só pela força física, mas pela atração e pelo medo do poder que expressava. Era coronelismo moderno, adaptado, sofisticado. O major Teodorico Bezerra morreu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, no dia 5 de setembro de 1994, aos seus 91 anos de idade. Era casado com Zilá Carvalho Bezerra, com quem teve 2 filhos. Era tio do ex-senador Fernando Bezerra e seus parentes ainda se mantêm bastante ativos na política do interior do Rio Grande do Norte até hoje. Viveu tempo suficiente para ver o mundo que construiu começar a desaparecer. A fazenda Irapuru já não funcionava mais como estado independente. As regras rígidas haviam se afrouxado. Os trabalhadores ganhavam salários reais em vez de favores. As crianças frequentavam escolas públicas do município. O Brasil havia mudado, e até o último imperador do sertão teve que aceitar que seu reino tinha prazo de validade. Mas sua história permanece como testemunho fascinante e perturbador
de uma época em que homens como ele exerceram poder quase absoluto sobre milhares de vidas. Teodorico não foi o coronel mais violento, não foi o mais temido, não foi o que matou mais gente. Mas talvez tenha sido o mais inteligente, o que melhor entendeu que o poder verdadeiro não vem apenas do cano da arma, mas da capacidade de controlar todos os aspectos da vida das pessoas. Seu legado é ambíguo e impossível de julgar de forma simples. Alfabetizou milhares de trabalhadores, mas os obrigava a votar nele. Proibiu armas e violência, mas mantinha controle total sobre onde compravam, como viviam, o que faziam. Construiu escolas e promoveu educação, mas como ferramenta para perpetuar seu próprio poder. Era ditador benevolente de comunidade que funcionava melhor que muitas cidades ao redor, mas era ditador ainda assim. Seus súditos viviam bem dentro das regras, mas ai de quem tentasse quebrar o código. 24 horas para sair, sem discussão, sem apelação. A fazenda Irapuru existe ainda hoje, mas como sombra do que foi. Os prédios históricos permanecem. As histórias são contadas pelos mais velhos. A coleção de playboys ainda está lá no castelinho. Mas o império acabou quando seu imperador morreu. Teodorico Bezerra foi o último dos grandes coronéis nordestinos porque foi o único que entendeu como adaptar o coronelismo aos novos tempos. Trocou os jagunços por professores, os rifles por cadernetas de identificação, a violência explícita pelo controle sutil, mas total da vida cotidiana. Foi imperador até o fim, mantendo seu reino funcionando quando todos os outros já haviam desmoronado. E quando morreu, levou consigo não apenas sua história pessoal, mas o fim definitivo de uma era que o Brasil prefere esquecer, mas que moldou profundamente o que somos hoje. Nas noites quentes de Tangará, quando o saravento sopra pelo sertão, os mais velhos ainda contam histórias do tempo do major, das festas na Casa Grande, das regras escritas na parede, da banda feminina, dos discursos inflamados. Alguns com saudade, outros com alívio por aquele tempo ter acabado. Mas todos concordam em uma coisa: nunca mais houve ninguém como Teodorico Bezerra, o último imperador do sertão, o homem que governou seu próprio país dentro do Brasil até o último suspiro.